vendo, está tudo sob controle, pelo menos é o que eu acho. Desculpe, deu um probleminha. Ao pessoal que está assistindo, desculpem o inconveniente, eu tive que encerrar 2 vezes, mas agora vamos lá. Então, primeiramente, iniciar, né, na data de hoje, é o nosso 3º dia da Semana de Serviço Social, do curso da Faculdade de Mauá, com a participação do curso da Universidade Brasil de Itaquera. Então, boa noite a todos, obrigada pela participação e agradecer ao professor Weber, né, que veio colaborar com a nossa discussão. A nossa semana tem como tema a questão da política, o serviço social frente à produção destrutiva, é o nosso tema da semana. E hoje você vai apresentar para a gente, Weber, a política higienista. Antes disso, eu queria te agradecer a participação e te apresentar. Você é doutorando no programa em Ciências Humanas na Universidade Federal do ABC, é mestre em Ciências Sociais pela Unesp e o seu tema, né, a sua dissertação de TCC foi Racismo, Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a proposta de povo em Renato Kell. Então, eu dou a palavra agora, você fica à vontade, temos 30 minutos, tem muita gente aí te saudando, com saudades, pessoas que estão elogiando aí o seu percurso, o seu caminho, e certamente vão poder aproveitar o seu tema. Então, por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente, boa noite para todos que estão nos acompanhando nessa atividade. Como já é de prática, né, no serviço social, eu, quanto docente também do curso do Colegiado de Serviço Social da Faculdade de Mauá, fico muito, estimado, né, por estar participando de uma atividade tão significativa. O Colegiado do Serviço Social também sempre buscou, nas suas atividades, principalmente nas semanas culturais, agarrar temas da vida cotidiana e questões que assolam a vida dos trabalhadores, da sociedade como um todo, tá certo? Então, queria aqui registrar os meus agradecimentos, tá certo? Também eu gostaria de registrar aqui a minha muita saudade por conta do isolamento. A nossa semana de serviço social do curso tem que ser feita dessa forma, né? Não tem outro caminho, tá certo? E também, por fim, saudar aí os estudantes do curso de serviço social, os professores do Colegiado de Serviço Social, que, na verdade, são as figuras que também me enriquecem nesses processos de formação, tá bom? Então, queria registrar aqui os colegas, a Adriana, a Patrícia, a Andréia, a Raquel, o professor Marcelo e tantos outros mais professores, a Márcia, né, que acabam aí nos alimentando de razão, tá bom? A minha exposição, eu preparei ela em 3 momentos, tá certo? Vocês me escutam bem, né? Estamos escutando bem, sim. Se alguém reclamar, então tá bom. Não falou nada. Pode... Tá bom, então deixa eu aproveitar que senão a rede cai. Então, eu preparei ela em 3 momentos. No primeiro momento, a ideia é que nós diferenciemos a crise do coronavírus com essa crise que a gente já conhece aí, que já vem atravessando desde 2018, que é a crise do capitalismo, do capital. A segunda é fazer uma reflexão sobre a pandemia no Brasil e pensando como que a pandemia chega na sociedade brasileira. E no terceiro momento é fazer uma reflexão sobre as consequências da pandemia para a classe trabalhadora, tá certo? Curiosamente, eu não combinei com a Andréia, obviamente, né, quando nós estávamos conversando sobre a minha possibilidade de participar da semana,
nós não havíamos combinado que a minha exposição seria no dia 13 de maio, tá certo? E o que significa o 13 de maio para nós, descendentes de africanos, trabalhadores escravizados aqui no país? Significa dizer que nós estamos aí há 132 anos pós a abolição da escravatura, não é? E, no entanto, a abolição da escravatura, nós já sabemos, ela foi uma abolição que expressa a natureza da própria classe burguesa da sociedade brasileira. Isto é, uma abolição inconclusa, uma abolição cujos descendentes de africanos escravizados não foram indenizados. No entanto, os descendentes de africanos escravizados ganharam um prêmio, por ironia do destino. O prêmio foi a criminalização das suas expressões culturais e religiosas. O prêmio foi serem catapultados para as favelas desse grande Brasil, tá certo? E por ainda assim, vítima também da superexploração da força de trabalho quando se inseriu no processo produtivo, tá certo? E, obviamente, a gente já sabe o resultado de tudo isso, é a criminalização, segregação espacial, violência policial, e, inclusive, não é natural, infelizmente, que, nesse contexto de pandemia, esse processo de violência e de mortalidade e óbitos, eles também deitam a população descendente de africanos escravizados. Nós já sabemos que os dados de mortalidade referente ao coronavírus, o Instituto Luiz Gama acabou de entrar com uma liminar e ganhou, exigindo que as notificações de mortalidade das pessoas que contraíram Covid-19 sejam feito recorte étnico-racial. Isto significa dizer que a população que mais tem morrido, né, mais está sendo debelada com essa crise do coronavírus, são os descendentes de africanos escravizados. Isso significa ainda, para temperar mais ainda essa minha colocação, que o coronavírus ele vem no momento em que não dá mais para esconder que o Brasil é um país que se formou na base do trabalho escravizado, ou seja, dos africanos, e é um país, ao mesmo tempo, antinegro. Não é à toa que quem mais está sofrendo e vai morrer, até vou aqui, mas espero que eu esteja errado. Oi? Tinha travado, mas pode continuar que voltou. Eu espero que eu esteja errado, mas, infelizmente, se eu não estiver errado, a tragédia que está ainda às portas do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, é ainda maior, tá certo? Eu não sou nenhum futurologista e nem sou de mesa branca, obviamente, né? Então não estou aqui para fazer aqui exercício de futurologia e nem Walter Mercado, né? Então, é a realidade que está apontando para essa tragédia que está aí nos pegando, tá bom? Então, vamos lá, ó. A primeira coisa, então, eu acho que nós deveríamos fazer uma diferenciação entre a questão da crise do capitalismo, que já existia antes da crise da pandemia, tá certo? Essa crise que se instala, ela emerge ali em 2008, com capital financeiro e etc., ela vem vindo desdobrando, robustece ali, a burguesia salva de lá, sangra o trabalhador para poder tirar esse capital financeiro da crise, etc. E em 2018 também ela vem num sentido muito mais complexo, né? E aí acaba, na verdade, atropeçando e atravessando e coadunando com a crise do coronavírus, tá certo? Qual que é o ponto importante que a gente tem que entender com essa crise que, depois da Organização Mundial do Comércio ter decretado, enquanto uma pandemia? É que essa crise, ela não é
na verdade, de natureza, entre aspas, como ponto de partida econômica, ela emerge a partir, na verdade, né, de uma epidemia, as pessoas acabaram contraindo o vírus, etc., e ela se espalhou para os 4 quadrantes do mundo, né, do planeta, tá certo? E ela veio também, ela casou, ela plasmou também com a crise econômica, tá certo? E é uma crise econômica que não é só de natureza financeira. Por quê? Porque na medida em que as pessoas foram, na verdade, sendo vitimadas pelo corona, o que aconteceu? Ela atingiu a base produtiva, ou seja, nós sabemos que o modo de produção capitalista é uma forma de organização societária que não só precisa da relação mercantil para garantir as relações sociais como um todo, mas é também um modo de produção cuja urbanidade ela é central para fazer com que o capitalismo perdure. Dito de outra maneira, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, é que a crise do coronavírus, ela impactou também o processo produtivo. Então, alguns setores do processo produtivo acabou tendo problemas porque a produtividade, ela teve que decair, tá certo? Então, essa é uma coisa. E aí, o que acontece? Se a gente for pegar também ainda na natureza do modo de produção capitalista, ele é um modo de produção essencialmente urbano, tá certo? Se vocês pegarem, fizerem uma comparação, no século XIV, por exemplo, nós tivemos a famosa peste bubônica, lembra disso, né? A peste bubônica ela se espraiou em toda a Europa, por quê? Primeiro porque o século XIV é o período em que se emerge o renascimento do comércio, o renascimento da cidade, tá certo? Com grupos sociais do Oriente, inclusive no interior do continente europeu. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento fez com que nas cidades elas fossem configuradas de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, com uma gama de problemas sanitários. Isso fez com que a peste bubônica se disseminasse no interior da Europa. Bom, qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Ela se explodiu e resultou naquilo que a gente acompanhou. Não é à toa que as primeiras discussões sobre sanitarismo, urbanidade, saneamento vai se dar no continente europeu, inclusive na medida em que o modo de produção capitalista vai se desenvolvendo, tá certo? No nosso caso atual, qual que é a questão? A questão é que hoje, no mundo, o modo de produção capitalista se inseriu nos 4 quadrantes do mundo, reorganizando aqui a minha exposição. E mais, o mundo hoje é eminentemente urbano. Uhum. Não é à toa que, se vocês forem pegar o caso das pessoas, de como se espraiou o coronavírus, vocês vão perceber que eram pessoas que foram para os centros dos países de capitalismo avançado, na Europa, também já estavam nas cidades principais da China, né? Intercambiavam-se com os países do Oriente, da África, da Europa. As pessoas daqui do Brasil, dos Estados Unidos, iam para a Europa, para o Oriente, enfim. Houve um intercâmbio significativo que fez com que essa epidemia fosse, na verdade, ou melhor dizendo, que o coronavírus fosse disseminado no mundo inteiro. Ou seja, qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? O coronavírus, ele é uma expressão do capitalismo contemporâneo, tá certo? Já há estudos dizendo que, na medida em que o capitalismo vai se desenvolvendo, e vejam,
O modo de produção capitalista é o modo de organização social expansivo. O capitalismo, ele não pode ele não pode existir sem se expandir, percebe? E expulsar as pessoas. E as pessoas vão indo para a cidade, que é um local eminentemente urbano, e isso faz com que as condições, na medida em que as cidades vão inchando e vão crescendo, faz com que as condições de pobreza também comecem a pipocar e a aumentar. É óbvio que, então, um problema também epidêmico, né, na medida em que as pessoas acabam contraindo o vírus, elas vão passando para as outras mais. Tudo bem até aqui? Sim. Eu estou falando aqui, vendo... Alguns estão falando que o áudio está ruim, outros ficou mudo. Desculpa, eu vou ter que ir falando aqui. Eu não tenho outro caminho. Tá certo? Então, vamos lá. Weber, no geral, as pessoas estão conseguindo acompanhar bem. Um ou outro vai ter uma dificuldade, mas a gente vai levando e vamos tentando ajustar. Weber, posso só colocar uma questão para você? Se não te atrapalhar? Posso só, em Tudo relação bem. a que você está colocando, por exemplo, quando você fala da população negra, que ela, de fato, ela vai sendo segregada espacialmente, enfim, né? Toda a questão em relação à população negra no Brasil, isso é uma decorrência da política higienista e também a questão de hoje a gente ter, né, um maior número da população, embora os dados ainda não confirmem isso, os dados oficiais, mas há necessidade da gente ter esses dados em relação à etnia, né, e cor. A questão do coronavírus está, de modo geral, tornando a população negra maiores vítimas, né, do Covid. Olha só, eu vou chegar lá. Quando eu tocar no Brasil, eu já estou indo para os finalmente. Então, veja, o que eu quero chamar a atenção, então, é o seguinte aqui. O coronavírus, ele é um dado objetivo da forma contemporânea de expressão do capitalismo, tá certo? Ou seja, dado esse processo de urbanização, dado esse processo de desigualdade social e de diferença espacial, por exemplo, eu que sou de um bairro pauperizado, é óbvio que as condições pelas quais eu tenho difere de quem mora aqui no Jardim Europa ou nos Jardins, na Consolação, e Berrini, sim, e por aí vai, tá certo? Né? Quando dá uma chuva onde eu moro, o quadro é alarmante. Quando dá uma chuva onde eles moram, a condição é outra. Vejam, então, é preciso concatenar a questão do coronavírus com a lógica de organização societária na qual nós somos contemporâneos. Senão a gente vai pensar que a questão do coronavírus é um mero dado biológico e epidemiológico, e não é isso, somente, né? É preciso concatenar e entender que o modo de produção capitalista, ele, na medida em que ele vai se expandindo e se urbanizando, expulsando e organizando o seu processo de produção e circulação da mercadoria, ao mesmo tempo ele vai debelando e sangrando e explorando a força de trabalho e decapitando a humanidade, tá certo? Então, quando essa crise se põe, de fato ela vai se espraiando, chega na Europa, vai para os Estados Unidos e começa os primeiros casos aqui no Brasil. Agora nós vamos chegar no Brasil, eu estou correndo aqui, mas é para ganhar tempo para abrir para a nossa reflexão. No Brasil, curiosamente, como é que ela chega? Não podemos esquecer do 13 de maio. Veja só. Está marcado aqui. Oi? Eu vou deixar você esquecer, anotei aqui. Tá, mesmo que eu quisesse, né, o 13 de maio bate na nossa porta, né? Uhum. Carteira não assinada, pauperização e tudo mais. Mas vejam, então, você tem uma pessoa que vem da Itália, não é assim o primeiro caso? Tem uma empregada doméstica, atenção aqui,
né? E essa figura que viajou para a Europa, quando ela retorna, não avisa a empregada doméstica que está com coronavírus, faz o teste, etc, etc, mas a empregada fica cuidando dela e o resultado foi o quê? A primeira morte de coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica. Veja que coisa cruel. Não é à toa que as medidas de isolamento, por exemplo, se vocês pegarem lá no Pará, não quero errar o estado, mas vejam, eles proibiram uma gama de serviços e acharam essencial, o governador avaliou que é essencial o trabalho doméstico. Veja como o Brasil é violento, racista, escravocrata, ao ponto de achar que a empregada doméstica tem que ser um serviço que não pode ser proibido. E quando, na verdade, deveria ser o contrário. O Estado deveria financiar as mulheres que, inclusive, contribuem para a permanência das madames e dos pomposos homens ilustrados da classe média escravocrata. Tá certo? Mas veja, então, no caso brasileiro, você tem uma questão importante. Primeiro, o Brasil, ele já vivenciou 3 crises epidêmicas, né? Vou falar rapidamente, só para a gente ter um quadro. Em 1920, o Brasil teve a crise a epidemia da meningite, em 1920. Em 1945 também, e no início dos anos 70 do século passado, o Brasil também vivenciou uma crise da meningite, tá certo? E, infelizmente, em 1971, nós estávamos sob o governo ditatorial, a gestão do capital atrófico estava sob o domínio, né, dos militares, e, infelizmente, vejam só, nós temos costume de achar que é só o Bolsonaro que está cometendo essas aberrações, esse energúmeno, né, que tem que ser questionado. Mas vejam, o Médici também censurou informações proibindo divulgação e informação sobre dados referente à prevenção e também referente à epidemia de meningite, tá certo? Porque ele achava que as informações que poderiam vir a ser trabalhadas seriam tendenciosas e contra a segurança nacional. Tá certo? Outra coisa, os pobres, na verdade, foram os que mais morriam, porque não tinham acesso à informação, tá certo? Ou seja, as pessoas que vivenciou a epidemia da meningite, né? Se vocês pegarem a história, a meningite, ela se espalha, ela se põe ali nos bairros pobres, vai para os bairros ricos, né, e pega o Brasil todo, né? Ou seja, então, entre 71 e 73, 1971 e 1973, a meningite matou 40% das pessoas que a contraíam. E mais, as crianças foram as que mais morreram no Estado brasileiro. Tá certo? Eu quero chamar a atenção a isso, porque assim, a gente olha, como a gente vive num país, num momento em que as pessoas não estudam história, e eu sou historiador, então sou obrigado a recuperar e trabalhar na história, né? A gente tem que entender que essas coisas que estão acontecendo, dada a sua particularidade, não é nova no Brasil. Percebe? Então, vejam, o Brasil matou crianças de uma maneira gigantesca na época da ditadura militar com a meningite, tá certo? Um outro aspecto, se a gente for pegar as pesquisas e entrevistas que o próprio doutor em História, de Educação Histórica, o Daniel Medeiros, ele vai dizer que há indício, inclusive, que as vítimas que foram mortas por meningites foram enterrados em cemitérios clandestinos ali na vala de Perus, tá certo? Ou seja, então, o quadro... A famosa vala de Perus, né? Isso mesmo, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, no Instituto Emílio Ribas,
as vagas que eles tinham lá, os leitos que eles tinham para as pessoas, não passava de 300. No entanto, a quantidade de pessoas que foram, na verdade, internadas eram mais de 1.000 pessoas, tá certo? Em resumo, né, embora o regime militar buscou esconder os dados sobre mortalidade, em 74, o número de infectados beirava de 67.000 pessoas no Brasil, né? 40.000 só em São Paulo, para a gente ter uma ideia, né? É óbvio que aí em 74, com a gestão do Geisel, né, do Ernest Geisel, ele suspende as aulas, você vai ter instalações de hospitais, de campanha e etc, né? Vai ser empreendido. E aí, depois do que o governo vai importar, na verdade, 80 milhões de vacina da França e por aí vai. Mas veja, qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Para cair um pouco na nossa contemporaneidade e eu fechar, né? Essa pandemia, que agora o Brasil está também sendo teatro, quando a gente tem um presidente que fala, e daí? Vamos lembrar que quando o Brasil alcançou a quadra de mais de 5.000 pessoas, ele disse, e daí? Mas veja, pegar o Bolsonaro... Travou, Weber. E agora? Agora vai? Tudo bem? Voltou, né? Mas o som tá bom. Não, mas eu sou desfigurado mesmo, o que importa é o som, não tem problema. Veja, quando ele diz, e daí, tá certo? Não é o Bolsonaro que está falando. A gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. Quem nunca falou, e daí, ali no calçadão de Mauá, quando via um mendigo pedindo esmola? Quem nunca falou, e daí, quando os policiais massacraram aqueles 9 jovens ali em Paraisópolis? Quem não fala, e daí, todos os dias, dada a quantidade de pessoas que estão encarceradas no país? Quem não fala, e daí, por exemplo, para as empregadas domésticas que só agora teve acesso em 2014 à lei das empregadas domésticas, no entanto, a nossa elite ainda resiste em não pagar as empregadas domésticas. Vejam, esse e daí do Bolsonaro não é do Bolsonaro, é a expressão cotidiana de como o Brasil pensa o pobre. Como que as elites políticas da classe burguesa dominante e ideologicamente também inflama a nossa população, fala também daí. Tá certo? Ou seja, então Bolsonaro não é uma figura que nasceu, ele não veio do espaço. Antes viesse, mas não, ele não veio. Ele brota das relações sociais da vida cotidiana. Tá certo? Então, isso significa que esse daí tem que ser espremido e ser entendido. Por quê? Vejam, qual que é o maior drama que a gente está vivendo nesse momento da pandemia? Eles estão escolhendo quem deve morrer. Vamos lembrar, quando começa a epidemia do coronavírus, ela começa nas regiões ricas. E ela se espraiou agora naquilo que eles estão dando nome, a OMC dá o nome de transmissão comunitária. Né? Se não fossem as organizações sociais que estivessem se organizando para garantir minimamente que as pessoas se reproduzissem, a nossa condição seria pior da que está, tá certo? Ou seja, então, eles estão calculando, o capital, ele não quer salvar os pobres, isso não é real. O que eles querem é calcular quantos eles vão matar para garantir o seu lucro e comércio e o seu mantenimento. E mais, é óbvio que o modo de produção capitalista também não pode deixar de explorar o trabalho, porque é o trabalho que produz a vida, é o trabalho que produz a riqueza,
o rico só é rico porque o pobre é pobre. Então, é matar quem? Uma camada que, para o capital, é insignificante. Então, não é à toa que quando o Bolsonaro diz, não, isso é uma neurose, vamos sair e tal, não é ele que está falando só, porque se fosse ele, estava bom, está todo mundo pedindo impeachment para ele sair. Não, tudo bem, ele pode até sair. O problema é que o capital vai perdurar e o capital vai precisar queimar uma gama de força de trabalho de pessoas que para eles são insignificantes, percebe? E mais, para que eles possam, na verdade, se robustecer e voltar a manter o seu processo de produção e reprodução, de acumulação e exploração. Percebe? Então, foi o capitalismo que criou essa necessidade, né? Dessa imersão, dessa crise, tá certo? E que, portanto, nós vamos ter essa escolha. E é óbvio que eles sabem, né? Por exemplo, vamos pegar um caso aqui da minha região onde eu moro, São Paulo. Se eu contrair o corona, meu convênio médico é uma biboca. É aquele que só serve para atestado médico. Se eu for, primeiro, quando atacar o corona, até eu chegar no AMB, eu já morri. Mas quem tem um jatinho e pode pagar 40 mil, ele pode pegar o jatinho e ir lá e ter acesso ao respirador. Veja, então, a própria... única, né? Oi, desculpa. Mesmo que tenha fila única nos hospitais, ele vai chegar mais rápido, né? Ele vai ter condições de chegar mais rápido. A população mais pobre nem chega, né? Não, primeiro que assim, SAMU não tem, telefone não tem, dinheiro nada. Quem não está trabalhando até agora, nós já estamos indo para o 3º mês de pandemia e as pessoas não recebem. Travou. E a esmola... E agora? Agora voltou. O governo até agora não liberou o recurso que eles disseram que ele... Opa, travou de novo. Veio uma gama... E agora voltou? O áudio sim, a imagem travando um pouquinho. Não, mas não, volto a dizer, não precisa esquentar com a minha caricatura. O que importa é o som. Mas veja, até agora, as pessoas não estão conseguindo tirar esses R$600, percebe? Para poder se manter. Veja, isso não é uma questão de erro político, de gestão, não é isso. É de propósito. Uma política de Estado que tem como finalidade, de fato, é isso mesmo, queimar uma quantidade significativa de pessoas que eles consideram inválidos. Não é? Você sai aí nas ruas, vocês acabam presenciando filas gigantescas, tá certo? Pessoas em lotérica, banco e etc. E ainda tem que dar sorte do recurso ter sido liberado. Tá certo? Ou seja, então eu diria que o quadro que a gente está atravessando é um quadro muito cruel, porque a pandemia, ela é a expressão das desigualdades e das contradições de classes sociais. Os pobres que vão ser, na verdade, vitimados por essa política, que na realidade é uma política genocida, é uma política de extermínio, é uma política onde escancara esse Brasil que ninguém quer ver. Que Brasil é esse? É um Brasil racista, antipobre, anti-população pauperizada. E a opção, ou melhor dizendo, são considerados insignificantes, tá certo? Então, eu diria que ela não pode ser vista apenas como uma política sanitária. Ela tem que estar concatenada
com a lógica de como o capitalismo contemporâneo tem funcionado. E mais, vamos lembrar, para nós que somos pobres, o recurso demora a chegar. Mas o ministro Paulo Guedes acabou de dar trilhões aí para salvar os banqueiros, para salvar a burguesia. Nisso, o fluxo é rápido para chegar o dinheiro. Muito. Agora, para nós, o fluxo demora. Corre-se o risco, se é que vai acabar agora, das pessoas receberem o recurso quando a pandemia tiver vitimado mais de 20 mil pessoas. E nós vamos chegar lá, infelizmente. A notícia não é tão boa. Que crise e coronavírus não são coisas... a gente tem que diferenciar, mas estão concatenadas. O Brasil, de fato, é um país onde, historicamente, a população sempre foi negligenciada, tá certo? Aliás, nós sabemos que, se não fosse, volto a dizer, as organizações sociais, o quadro das populações pobres, do trabalhador e trabalhadora, estaria pior, tá certo? O Bolsonaro, então, ele não age sozinho, ele não pensa sozinho, ele é a expressão da vida cotidiana, tá certo? Então não adianta ficar chamando ele de fascista, bozo, isso não vai levar, só vai gastar dedo, né? Porque hoje em dia agora as pessoas só ficam teclando, né? Só vai gastar dedo e digital, né? E tempo. E não vai possibilitar que a gente agarre e capture o que é o Bolsonaro, que nada mais é do que a expressão do que é o Brasil, né? Que nem é fascista. Fica todo mundo falando, ele é fascista. Não, ele é pior do que fascismo, porque eu já lembrei em outro momento, em outras semanas do serviço social. Fascismo é um projeto de soberania, certo? De um país soberano, de uma burguesia altamente pesada, ou seja, de uma burguesia bélica, militar pesada, e que tem como finalidade, inclusive, chegar num patamar, fazer com que o país chegue num patamar de capitalismo monopolista e imperialista. O nosso Brasil é um lambe-botas do capital estrangeiro. Vamos lembrar, o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos, fez toda uma política, não é? Deu visto, e tantas outras coisas mais, e em troca, o que eles nos deram? Uma equipe para vir aqui avaliar se a nossa carne é boa. Isso é um lambe-botas, então ele não está pensando na nação, isso não é real. Isso, ele é a expressão de como as classes burguesas emergiram na sociedade brasileira, e ela tem que ser subordinada para garantir a sua propriedade privada, o seu lucro e o seu capital. Senão ela não é burguesia brasileira. Percebe? Ela é subordinada e caudatária, lacaia, puxa-saco do capital estrangeiro. Tá certo? Então eu paro por aqui para não monopolizar e abro aí para a gente trocar, se é que precisa. Tá certo? Então, obrigado e passo aí para vocês. Weber, nós temos sim uma pergunta aqui e eu já vou te passar, mas eu queria primeiro assim agradecer a possibilidade, né? Eu quero agradecer ao convite que me fizeram de fazer essa mediação, que está sendo uma grande satisfação. Então, agradeço a professora Andréia, coordenadora, e as colegas dos colegiados, tanto daqui da Universidade, da Faculdade de Fama e também da Universidade de Brasil. E tem uma pergunta que eu vou fazer... Tá bom, eu que agradeço. Uma pergunta foi feita por uma das pessoas que estão participando da live. Paralisia infantil, ela teve muitas mortes na década de 70 e 80? Você tem essa informação para nos passar, Weber? A pessoa perguntou em relação a essa... que também aconteceu, né? Um número muito grande de pessoas com paralisia. E
Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu só não consegui te escutar. Tá. Deu uma falhada, desculpa. Tá, paralisia infantil. Nas décadas de 70 e 80, a pessoa pergunta se houve muitas mortes, se você tem esse dado para passar para a gente em relação à paralisia nas décadas de 70 e 80. Tá bom. Esse aqui eu guardo. Pode mandar a próxima. Tá. A próxima é em relação àquela intervenção que eu fiz, que eu acho que eu acabei atropelando um pouquinho, até peço desculpas quando você estava falando, em relação a se é um tipo de política, se hoje a gente vive as consequências, né, em relação ao Covid, a gente vive consequências das políticas higienistas implantadas no Brasil desde sempre, né? Então, se hoje a gente colhe esses lamentáveis, né? Essas são as consequências lamentáveis dessas políticas. Tá. E uma pessoa está perguntando aqui, uma aluna nossa está também pedindo para você não esquecer do 13 de maio. Tá. Pode agora ficar à vontade em responder, tá? Então, no caso dos dados sobre mortalidade e paralisia, tem um livro do Muniz Bandeira, eu não tenho ele aqui agora, está em outro lugar, mas tem um livro do Muniz Bandeira, onde ele vai discutir muito isso. Depois eu posso aqui disponibilizar, eu posso dar meu e-mail e a galera pode me cobrar. Né? Se eu não me engano, é Cartéis e Desnacionalização do Muniz Bandeira, se eu não quero errar o título, onde ele vai trabalhar, ele vai demonstrar que, na medida em que o capitalismo, ou melhor dizendo, que a ditadura militar, inclusive no momento em que ela chegou naquele patamar daquilo que a gente conhece na história como milagre brasileiro, né? Ao mesmo tempo que nós tivemos um crescimento econômico no país, que depois, a partir de 73, começa a declinar, é o período onde as pessoas mais morreram de inanição, de doenças, inclusive no quadro da meningite, paralisia e tantas outras mais, né? Eu posso depois passar esse dado. De qualquer maneira... Opa, travou. Continuar? Voltou, né? Voltou. Em relação às políticas higienistas, veja, eu tenho estudado isso um pouquinho dentro das minhas condições, né, que depois me rendeu um livro na pesquisa de mestrado, agora no doutorado também estou estudando sobre políticas higienistas. Oi. Tá, agora vai, né? Voltou agora. Tá. Na verdade, o coronavírus, ele é só um pedaço do quadro do que é Brasil. A diferença é que o coronavírus escancarou o que é Brasil. Antidemocrático, antipobre. Travou de novo. Travou, né? Travou. Continua travado. Tudo bem? Não, ainda agora dá para ir. Agora o som tá. Volta. Isso. Travou também, de novo. Olha, eu estou vendo você, eu estou escutando você tranquilamente. Agora nós estamos te escutando. Tá. Não, então, em relação às políticas higienistas, no caso brasileiro, assim, qual que é o ponto que eu acho que a gente tem que entender? O corona, ele só explicitou o que é o Brasil. Explicitou que o Brasil tem um déficit do ponto de vista habitacional, sanitário, de desigualdades sociais tremenda. Vamos se lembrar, semana retrasada, não quero errar,
mas o IBGE soltou uma pesquisa sobre desigualdades sociais aqui. Vocês sabem que o número de... Né, tem pessoas que vivem, tem mais de 25 salários mínimos, né? E tem pessoas que vivem em média com 800 ou 600 reais. Isso é uma reflexão de um país cuja desigualdade social, né, ela é alarmante, né? Ela é muito pesada, tá certo? Outra coisa, o Brasil, então, se a gente for pegar o coronavírus, ele só escancarou um dado também que a gente já conhece, qual? Que o Brasil tem uma política histórica de higienização. Peguem o caso da chamada Cracolândia. Ontem vocês tiveram um especialista sobre o tema na área da saúde mental. Quero crer, tenho certeza que ele passou por essa discussão, né? A limpeza na cidade, o encarceramento, a letalidade de jovens decorrente não só da intervenção policial, mas na saúde. Outro dado que saiu hoje. Antes do coronavírus, não sei se vocês sabem, mas assim, as principais causas de mortalidade era também as pessoas morriam com doenças cujas causas eram do coração. Percebe? Ou seja, então, a lógica do Brasil é essa, né? Essa higienização para garantir o patamar do capitalismo e garantir o privilégio das classes sociais, das classes burguesas daqui, tá certo? Então, eu diria que o encarceramento, segregação espacial, extermínio de jovens, ou seja, há uma política genocida, porque, na realidade, o Brasil ainda sonha aquele sonho de Brasil, aquele sonho de que o Brasil vai se tornar Brasil, né? E para se tornar Brasil, o Brasil tem que ter um povo. Esse povo não pode ser os descendentes de africanos escravizados. Percebe? Ou seja, eles acham que o Brasil vai se tornar Brasil. Só que o Brasil, eles não sabem que o Brasil, para se tornar Brasil, tem que deixar de ser Brasil. Essa que é a questão. De qualquer maneira, essas políticas, elas casam com a natureza da nossa burguesia. Tá certo? Em relação ao 13 de maio, o que eu quero concatenar é isso. O que eu quero demonstrar é que o 13 de maio reflete uma abolição inconclusa. Essa abolição inconclusa vai fazer com que o Brasil seja um país cujas elites e as classes dominantes se apropriem da riqueza social e, para garantir a sua riqueza social, elas precisam construir um aparato político, estatal e militar de controle, de dominação de classe. Percebe? Não é à toa que o racismo e o preconceito e a discriminação deitam raízes desde a abolição e perduram até os dias de hoje. Por exemplo, os estudantes que são da fama. Quantos professores negros vocês conhecem de corpo docente? Dá para contar nos dedos. Você, professora daí de Itaquera, devem contar no dedo. Contamos. Né? Isso. Veja. Então, o quadro nosso não pode ser visto assim, não é uma questão meritocrática. É que no Brasil se construiu uma estrutura de sociabilidade de Estado para privilegiar determinados grupos sociais. Não é à toa que o Joaquim Nabuco, eu não estou falando de um revolucionário, Joaquim Nabuco, que era um abolicionista monarquista, dizia que o negro construiu o Brasil para outros. O negro construiu um Brasil para brancos. Percebe? Ou seja, então, essa é a lógica higienista, né? A saúde, a segregação espacial, o encarceramento, as políticas de saúde mental, né? Vocês acham que a resolução de 2001 do movimento antimanicomial, ela não pega por quê?
com psiquiatras altamente qualificados, psicólogos, uma equipe da saúde que participou dos movimentos antimanicomiais, que fizeram pesquisas significativas demonstrando que os manicômios eram insignificantes e eram apenas depósitos de pessoas. E propunham o quê? CAPS, hospital dia e outras mais políticas, consultório de rua e por aí vai. Por que não pega? Não pega porque atende uma população eminentemente descendente de africanos escravizados. Aliás, políticas sociais no Brasil também, por que não pega da forma de como deveria? Aliás, e nem vai pegar agora de jeito maneira, porque se vocês pegarem a história do estado de bem-estar social, vocês vão ver o seguinte, que o estado de bem-estar social na Europa e Estados Unidos só foi possível porque eles drenavam riqueza dos países de capitalismo de via colonial, de capitalismo subordinado. Hoje não tem de onde tirar mais dinheiro. Percebe? Não vai ter isso. E no caso brasileiro é pior. Por isso que eles vão dar R$600. Nos Estados Unidos eles estão emitindo cheque de $1.200. Aqui eles estão dando, quando tem possibilidade, R$600. Veja, então, é essa que é a questão, né? Nós estamos vivendo um período de eliminação. Quem que eles vão eliminar para garantir depois o seu processo de reprodução? Aqueles considerados insignificantes, indesejáveis, vão ser catapultados, jogados e escoados. Aliás, quando sobrar vaga no cemitério, né? Vamos lembrar, a parte dos hospitais já estão recebendo os freezers para guardar pessoas, porque não tem mais aonde colocar pessoas mortas. Percebe? Enfim, então eu acho que a coisa vai nesse sentido, né? Então, 13 de maio é para lembrar o seguinte, que o Brasil não indenizou o descendente de africano escravizado. E, em troca, o africano escravizado recebe isso aí, ó. Violência e tantas outras coisas mais. É isso. Muito bom. Eu acho que a gente não tem como aplaudir você, mas eu acho que as pessoas vão se manifestar com os aplausos, porque, de fato, foram explanações importantíssimas. Weber, um dos alunos ou aluna, não sei pelo perfil aqui, solicitou que você indicasse alguns autores para poder estudar sobre o pós-abolição. Pera, desculpa, repete, porque passou uma moto aqui. Tá. Um dos alunos ou alunas pediu para você indicar textos pós-abolição, né? Mas, claro, do ponto de vista de mostrar essa população segregada. Você teria depois como passar para a gente? Aí você pode passar, se puder, para mim, depois eu dou um jeito de disponibilizar isso para os alunos, tá? Mas se você já lembrar de algum, pode colocar, por favor, pode falar para a gente. Eu vou indicar 2 somente, porque aí depois a gente pode... 3, na verdade. Tá. Um livro do Clóvis Moura, chamado A Sociologia do Negro Brasileiro, que é um livro muito interessante. Ótimo. Um outro livro chamado O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias do Nascimento, certo, que é um livro que eu considero importante, né? E também tem um livro eu vou até fazer aqui, eu tenho direito, já que eu estou isolado e vou morrer daqui a 10 minutos, aí tem um livro do Weber aqui, ó. Então eu ia falar que tinha que indicar eu não sou pouca merda, não. Tá vendo? Não, mas veja, tem esse livro que, inclusive, muitos estudantes lá da Faculdade de Mauá teve acesso. É um livro que também eu trato da forma de como as condições dos descendentes africanos escravizados se colocou no período pós-abolição, né? Concatenado com a questão da ideologia do racismo e etc., tá bom?
Mas eu acho que o do Clóvis Moura e do Abdias são dois textos importantes que abrem espaço para a gente fazer algumas reflexões em relação à condição do negro na sociedade brasileira, tá certo? Teria outros, mas depois eu posso passar. Mas acho que esses 3 são ótimos e já dá para começar. Acho que quem pediu deve ter anotado. De qualquer forma, é só sinalizar que a gente passa também. E, claro, né, reforçando, né, acho que tem o seu livro. É o mesmo título da dissertação, Weber? O seu livro só mudou a vírgula. Mudou a vírgula e algumas coisas. E parte dela foi publicada. A outra parte, algumas coisas eu tirei. Okay. O livro chama-se Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro. Perfeito. Então tá joia. Fazer uma propaganda, ninguém compra mesmo, né? Não, tem que comprar, a gente tem que dar uma forcinha. Acho que quem puder, compra. Quem não puder, né, tem como baixar, desculpa falar isso, mas tem como baixar a sua dissertação, né, que está disponível na internet, né? Então, isso, acho que não mesmo. Servindo a todos que quiserem ler, tem essa possibilidade, né? Outra coisa, então, eu acho que a gente finaliza, a gente conseguiu responder todas as questões, né? Tem uma pergunta aqui, onde conseguiu o seu livro? Já está disponível? Aonde consegui? Não, me adiciona aí no Instagram depois. Oi? Tá. Isso. Pode falar, por favor. Me adiciona no Instagram, que depois a gente pode pensar numa forma de disponibilizar, entendeu? Ótimo. Com frete, um preço acessível. Então pode comprar por você mesmo, né? Ótimo. Compra da minha mão aí, que já nem tenho também, mas tudo bem. Mas você dá um jeito, é melhor. Tá ótimo. Isso. Tá joia. A gente tá terminando, já vai cair já a live. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas pessoas que participaram hoje com suas perguntas, com a presença.